Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Lois Lane. Esse encadernado publicado pela Panini, ele contém as 12 edições da série original, ou seja, a história ela está completinha aqui. Lois Lane é uma história escrita pelo Greg Rucka e desenhada pelo Mark Perkins. Mark Perkins faz um trabalho bem legal aqui. Há uma confluência muito boa entre o roteiro do Rucka e a arte dele. Mas assim, com todo respeito ao Mark Perkins, que faz um belo trabalho, a galera sabe que eu acabo tendo menos cabedal, menos instrumentos para falar dos desenhos. O meu foco vai ser no roteiro, fazer vários elogios a esse roteiro do Greg Rucka. O Greg Rucka foi um acerto para essa história da Lois Lane. Primeiro porque ele tem um histórico de escrever bem personagens femininas. A gente pensa nas duas fases dele na Mulher Maravilha, mas não só. No título Gotham Central, ou Gotham City contra o crime, ele desenvolveu muito bem personagens como a Renée Montoya. Mas assim, não é só essa questão de escrever bem personagens femininas, embora isso seja assim um grande mérito. Mas também porque Lois Lane lembra muito o trabalho do Rucka em Gotham Central. O objetivo aqui é muito parecido com o que ele fez em Gotham City contra o crime. Gotham City contra o crime, nós temos uma série que fala sobre os policiais de Gotham, sobre como é ser policial numa cidade onde existe o Batman, onde existe o Coringa. Já Lois Lane fala sobre como é ser uma repórter investigativa no mundo onde existe o Superman. Como é que é ser uma repórter investigativa quando você tem contatos com esse mundo super-heróico? Inclusive a Lois Lane, ela é casada, né, com o Superman, com Clark Kent, né, a identidade secreta do personagem. Bom, o que o Greg Rucka ele já chega mostrando, isso é bem legal, é que o fato de existir o Superman não impede que males muito comuns no mundo real existam. Há, por exemplo, encaminhamentos políticos muito cruéis. Há políticos que estão distanciados da realidade do povo e que trabalham por seus interesses. Há relações pérfidas, às vezes, entre o setor privado e o setor público, né? O setor privado, às vezes, lucrando com o sofrimento de outros e o Estado sendo instrumento disso, né? Cara, é bem interessante, assim. Ou seja, são males que não existem só no mundo fictício, são males que existem no mundo real. E é sobre esses males que acontecem nos bastidores que um repórter investigativo se debruça. Assim, né? A Lois Lane, aqui, ela é a repórter investigativa. Né? É alguém que tem como objetivo de vida, que tem como uma obsessão revelar verdades que os poderosos não querem que sejam reveladas. Nesse sentido, esse quadrinho aqui, Lois Lane, é uma grande homenagem do Greg Rucka ao jornalismo. É uma grande homenagem ao jornalismo e aos jornalistas. Né? E o Greg Rucka, ele bota a Lois Lane como esse arquétipo aí da repórter investigativa, e ele mostra como é que a Lois Lane busca revelar essas verdades, mas fazendo isso a partir do jornalismo tradicional. Ou seja, ela publica em um jornal, ela possui um editor que revisa seu texto, inclusive isso aparece até em umas sequências um pouco engraçadas. Ela checa as fontes, o editor não permite que seja publicado sem a checagem de fontes. Enfim, né? Ela faz um trabalho nos moldes aí do jornalismo clássico, vamos colocar, e ela paga um preço por isso. Ela é tratada como inimiga do povo a quem ela busca informar. Né? Durante a história, há uma campanha de assassinato de reputação em relação a ela. E no caso dela, esse assassinato de reputação é feito a partir de uma acusação de adultério. Ela é vista beijando o Superman, não nessa história aqui, nas revistas do Bendis, né? E, bom, isso, os inimigos dela usam isso, armam um escarcéu com isso. Né? E aqui é interessante, né? Porque isso é feito como assassinato de reputação e é difícil ela trabalhar isso, porque ela foi vista beijando. Como é que ela se defende de algo desse tipo, né? Só que o Superman é o marido dela e ela não pode revelar essas coisas, ela não pode revelar isso sem revelar o maior segredo do Superman, né? Assim, fazer um mal muito grande. E a campanha, ou seja, fazem um ad hominem com ela, né?
querem acusá-la para desmerecer aquilo que ela propaga, né? Cara, é bem interessante essa sacada. Primeiro que é uma sacada legal em termos de jornalismo, essa coisa do assassinato de reputação acontece, os argumentos ad hominem acontece. Para quem não sabe o que é ad hominem, é isso, né? Quando você ataca uma pessoa para desmerecer uma ideia. Ou seja, você não mostrou que a ideia é falsa, mas você ataca o mensageiro. Bom, e outra coisa assim que é legal aqui é que o Greg Rucka ele usa a Renée Montoya, que é um personagem que parece que ele tem certa predileção, né? Parece que tem certa predileção com ela, desde o Gotham Central, lá, desde a fase que ele escrevia no o Batman, né? Ela é provavelmente a principal coadjuvante. Ela e Superman são os principais coadjuvantes. E aqui ela tem um papel importante, ela é como se fosse uma agente de campo da Lois Lane. Outra coisa interessante é que o Rucka, inclusive essa página aqui emblemática para isso, ele trabalha bem o relacionamento da Lois Lane com Clark, da Lois Lane com o Superman, o que isso significa, como é que ela separa o espaço dela, como é que é ser vista como a namorada do Superman. Às vezes ele trabalha isso de maneira bem interessante, bem melhor do que o Bendis tem feito nos títulos principais, assim. Como eu falei, né, uma boa exploração do tema da identidade secreta. E o ponto alto dessa edição aqui, dessas 12 edições compiladas aqui, é um diálogo que emblematicamente está na página 100, que é um diálogo sobre o tema da verdade, assim. Cara, esse diálogo é muito legal. É entre a Lois Lane e a Renée Montoya. Deixa eu mostrar. Tá essa página aqui, ó. Cara, isso é muito legal. Eu vou ler pra vocês. Embora seja um ponto alto, seja importante, ele não dá spoiler, porque não revela nada da trama. Só que ele dá um pouco da moral da história da trama. Olha só que interessante. A Renée Montoya começa dizendo que ela merece saber a verdade. Coisas que a Lois não está revelando. E aí a Lois responde: de novo, premissa errada. Se merecer tivesse algo a ver com alguma coisa, pais não perderiam filhos e genocídios não existiriam. Quer saber uma coisa sobre a verdade, Montoya? A maioria dos que a exigem não a querem. É feito birito ou açúcar. Demais te deixa enjoado, e muitos não têm estômago nem para pequenas doses. As pessoas querem que lhes digam que sempre estiveram certas, que o mundo gira como imaginam que deviam. Elas não querem que digam que estão erradas. A verdade é tão potente, dada a escolha, dada a escolha, a maioria preferiria ignorá-la em favor de uma mentira do seu agrado. Já sou repórter há um tempo. Sei um pouco sobre a verdade. Sei que é preciso entregar grandes verdades em porções menores, porque os mentirosos vão tentar te impedir. Não porque os mentirosos vão tentar te impedir, mas porque todo mundo que disse que a queria não a quer. E eles com certeza vão matar o mensageiro, e não só no sentido figurado. Olha, todo mundo que dizia que queria não a quer, porque as pessoas querem apenas serem confirmadas nas suas crenças, né? Querem que digam que elas sempre estiveram certas, né? Não amam a verdade, amam a própria opinião. Cara, que página! Na verdade, o diálogo começa na página anterior e prossegue para a próxima, mas eu achei que valia a pena mencionar isso aqui, né? Bom, o ponto fraco, vou dizer assim, né? É uma história de vários elogios. O ponto fraco é que está muito ligado ao que o Bendis está fazendo no Superman. Não é complicado de entender. Dá para entender muito bem, assim, né? Mas são várias menções à mensagem do Superman. Na verdade, a menção do Superman é pressuposta. E não só a mensal, mas também evento Leviatã. E tanto a mensal do Superman, na minha humilde opinião, quanto o evento Leviatã são inferiores. Mas são pressupostas, assim. A série, ela seria mais potente se ela fosse autocontida, assim. Fica muito evidente que ela é derivada de uma fase. É possível, como eu falei, compreender, mas com muita frequência, fica a sensação de quebra-cabeças incompleto, sabe? A gente, cara, tem coisa que eu não sei, A gente entende a história, na boa, mas fica a sensação de quebra-cabeça incompleto. E olha que eu tô lendo a fase do Bendis, só que eu tô um pouco atrasado, só para vocês terem uma noção. Também, eu, particularmente, achei que a pegada mais multiversal, desenvolvida como que na segunda parte, acabou fazendo com que a coisa destoasse um pouco, né, do tom de intriga política inicial. Destoou, assim, né? Eu acho que se não tivesse isso aqui ficaria mais interessante. Lembrou essa pegada um pouco multiversal, coisas que o Bendis fez em Jessica Jones, embora que com outra pegada, né? Eu fiquei pensando assim, se essa questão
essa pegada mais multiversal, não foi orientação editorial e o Rucka teve mais que ajeitar a bola. Me parece bastante isso, né? Nessa situação de ser derivada do título da fase do Superman, do Bendis no Superman, né? Ainda assim, como eu disse, é uma série de muitos méritos, mas tem essa sensação às vezes de quebra-cabeça faltando uma outra peça, né? A gente fica assim com a pulga atrás da orelha, né? Enfim, né? Assim, o tema tratado é um tema muito relevante e eu espero que outras séries da Lois e de outros personagens coadjuvantes, assim, vários outros, surjam, né? Acho que esse modelo de série mais autocontida é interessante e que não seja só autocontida no... assim, não é uma série mensal, né, uma minissérie, mas seja autocontida também com um pouco mais de autonomia. Até pode derivar um pouco, mas isso aqui está muito relacionado. Eu acho que realmente reverberaria mais, né? E, bom, espero que o nível de qualidade seja esse ou até maior, né? Sem esses tropeços que, como eu mencionei, para mim são derivados dessa situação. Outra coisa, né? Assim, não tem como não comentar. Eu cheguei até a falar isso numa conversa que eu tive lá no BBHQs, né, no canal do Charles, que, bom, isso aqui foi anunciado primeiro em capa cartonada, seria 2 volumes, e depois foi para capa dura, um volume só, assim, ficou um preço mais elevado, né? Realmente, eu particularmente falando, acho que capa cartonada seria melhor, mas eu acho que a Panini fez o cálculo que talvez isso não tivesse tanta repercussão e tentou lançar num volume só, né? Mas assim, é um quadrinho bacana, né? É um quadrinho que eu particularmente gostei, mas que essa mudança do formato chegou a me incomodar. Eu até fiquei pensando, pegaria ou não, mas para mim a leitura valeu muito a pena, um trabalho bem feito do Rucka. Como eu disse, tem esses tropeços, e tem talvez algumas outras pequenas coisas que eu não curta tanto, mas assim, aí é detalhe, é coisa do gosto, né? Mas é uma baita homenagem ao jornalismo, um tema para lá de relevante nesse momento e uma história bem feita com uma protagonista bem legal, que é a Lois Lane, né? Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar, mostrar para outros. Também não esquece de se inscrever no canal, caso tenha chegado através desse vídeo, né? Tem aí o link, tem um botãozinho aí, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias por aqui, com frequência mais de um vídeo por dia. Lembra do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, utilizar o link está na descrição ou está no primeiro comentário também, você ajuda demais o canal, esse link está em todos os outros vídeos também. Vou deixar também o link para Lois Lane, tá vendendo na Amazon, caso alguém tenha interesse também, fica aí, bom, utilizando os links ajuda do Ministério dos Quadrinhos, né? Deixa eu ver, curte, comenta, compartilha, lembrar do podcast do canal, A Voz das HQs, estamos no Spotify por enquanto, em breve nas outras plataformas, replica conteúdo do canal, conteúdo um pouco mais antigo, mas com adaptação para o formato de som, né? Formato de som. Tá aí, né? Queria dar uma olhadinha. Bom, acho que já falei demais, já fiz todos os jabás. Paro por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.